nessa aula faremos a área gourmet da casa. Nós temos essa área externa ao lado da piscina. Então faremos aqui a modelagem de uma churrasqueira, uma bancada e uma ilha central com cooktop, pia e algumas banquetas. Então, vou aqui no pavimento térreo. Vou fazer primeiro a churrasqueira aqui, vou utilizar a ferramenta parede. Então, vou configurar a ferramenta parede como um elemento não vinculado, a base vai ser 0, a altura 2,53. Vou escolher aqui um acabamento de madeira e vou colocar a espessura 10 centímetros. Vou manter as representações de planta e corte e aqui eu vou escolher o material prancha horizontal de madeira, aquele material que eu utilizei, prancha de madeira horizontal marrom. Eu vou tirar o cadeado porque na verdade eu vou manter aqui duas faces com esse material de prancha de madeira horizontal e o material interno da churrasqueira eu vou colocar com esse concreto claro. E eu vou manter esse vegetal arque, banheiro e cozinha. Pressiono OK. Vou fazer aqui um elemento retangular, então vou utilizar essa geometria retangular. Está pegando pela face interna. Aqui eu vou inverter o lado de referência. Vou colocar 1 metro por 1. Depois eu vou reposicionar esse elemento. Vou arrastar aqui 20 centímetros para a esquerda. Posso verificar em 3D. Tenho aí a modelagem desse elemento e vou aqui fazer um ajuste na laje também, né? Já que aqui ele tem esse espaço de grama. Então vou clicar aqui no nó da laje, adicionar ao polígono e vou adicionar esse retângulo aqui. Então tem a base da laje ali um pouco estendida. E agora posso fazer um vão aqui de abertura, que eu vou utilizar a ferramenta janela. E aí na biblioteca eu tenho aqui vãos de janela vazio, vou utilizar a opção retangular. Vou colocar 60 por 60. E vou colocar aqui com relação à parede, esse peitoril de 1 metro, a altura ali de 1 metro. E tenho a representação 2D, que está aparecendo aqui com esse sólido preto, então precisaria corrigir essas definições aqui de planta e corte. Vou colocar aqui nas tramas, a trama branca. E assim eu vou ter uma representação correta. Pressiono OK, posso fazer inserção aqui, vou pegar um ponto central. Dou aqui um segundo clique, ele finaliza e em 3D eu tenho essa abertura. Agora eu vou fazer uma chaminé do exaustor aqui saindo por trás. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar aqui para suspender grupos e editar a altura só dessa parede de trás. Eu vou colocar ela aqui com 2,10 de altura. Vou fazer uma laje aqui em cima. Então para fazer a laje, vou copiar os parâmetros dessa laje, vou fazer uma laje interna. Vou selecionar ela, vou colocar numa altura aqui de 2 metros. Só que eu vou colocar 10 centímetros de espessura. Você pode verificar aqui em 3D esse elemento. E vou colocar aqui sobre essa laje um objeto. Vou entrar aqui na ferramenta objeto. E na biblioteca do ArchiCAD, eu tenho aqui um elemento de formas básicas, uma pasta, né, de formas estruturais básicas. Tem aqui construções especiais, formas básicas. Eu vou utilizar esse tubo cotovelo.
Tenho aqui as dimensões estruturais, vou colocar aqui o raio da curvatura 40, vou manter esse raio aqui de 10, a espessura 1 centímetro, vou manter esse ângulo de 90, e na rotação, que eu vou mudar aqui, né, se você vê em 3D, ele está de lado. Eu tenho essa rotação em torno do eixo XX, que vai ser 90 graus. Então, ele vai colocar agora do jeito que eu quero. Eu posso fazer a inserção desse elemento, vou pegar um ponto aqui no meio e depois eu faço o reposicionamento dele. Ctrl D, venho aqui até o ponto central, Ctrl E para rotacionar. Eu preciso verificar se ele está aqui do modo correto. E aí, na verdade, eu tenho que mudar aqui o nível dele também, vou colocar 2 metros. Agora sim. Aí você poderia editar, né, os materiais. Aqui no modelo eu posso fazer uma sobreposição, colocar um metal. Vou colocar aqui um metal de aço inoxidável. E aí você tem esse objeto. Na representação em planta eu posso jogar para trás, para que ele não apareça. Então é isso, eu tenho ali a modelagem da churrasqueira, então, com esses elementos. Eu vou fazer agora, eu vou ter aqui uma bancada, vou ter uma bancada com algumas prateleiras e vou ter aqui do outro lado uma outra coluna com esse ripado. Eu vou fazer essa coluna copiando os parâmetros aqui dessa parede da churrasqueira. Vou mudar aqui o método de geometria, mas eu vou mudar aqui também colocando 5 centímetros de espessura. Vou utilizar uma linha guia para dar um offset aqui na distância com relação a essa viga. Eu vou ter aqui 20 centímetros e depois eu faço uma cópia, pressiono Ctrl e 40 centímetros. Então vou utilizar essa ferramenta parede. Aqui eu vou pegar esse alinhamento, ela vai ter 60 centímetros, depois 40 e mais 60. Então vou ter essa coluna aqui e vou fazer agora no meio esses elementos de bancada. Vou utilizar um objeto, tenho aqui na biblioteca, na pasta 1, tem os objetos aqui de mobiliário, equipamentos de cozinha, móveis de cozinha. Você vê que eu tenho aqui os armários baixos, eu quero ele com 4 portas. Aqui o máximo que eu tenho é esse armário com 3 portas. Então eu vou fazer com uma porta e depois multiplicar esse elemento. Então eu vou configurar ele aqui ao lado. Eu não vou utilizar roda banca, eu vou ter uma espessura aqui da pedra de 2 centímetros, vou ter uma altura de 90, a espessura do armário aqui 2 centímetros. Nesse caso aqui eu vou colocar 0, porque eu quero que esse ripado de madeira tenha um acabamento ali até o chão, até o piso, que ele não está aceitando por causa de alguma configuração, então vou manter com 1 centímetro. Mas aí eu posso fazer aqui outras configurações. Eu vou ter então a profundidade, que é a largura dessa bancada, com 60 centímetros, e eu vou mudar aqui a largura para 1,15. Eu tenho estilos aqui, né, com o pé ou sem o pé, então tirando aqui os pés, você vê que eu consigo ter essa opção aqui, sem ter esse 1 centímetro, e eu consigo algumas opções em 2D, eu posso ver aqui em planta também, mostrar as arestas, as superfícies, né, voltando aqui para o 3D, eu tenho um armário. Aqui nesse caso, eu vou fazer os meus armários com esse material da prancha de madeira horizontal. As prateleiras internas podem ser brancas mesmo. E apenas o tampo que eu vou utilizar seria ali uma pedra, né? Pode ser uma pedra sintética, Silestone, Limestone, mas aqui quero fazer de um modo mais rápido. Eu vou pegar um tom de tinta, que é aquela pintura marrom tabaco que eu acrescentei. Então eu vou buscar aqui pintura marrom tabaco
Depois eu vou tirar a cuba, nesse caso eu não vou ter nenhum elemento de pia. Tem aqui um tipo de acabamento, não vou utilizar essas informações. Vou manter a porta lisa com essa opção aqui da prancha de madeira horizontal. A gaveta também, eu posso até rotacionar essa vista aqui para ver a frente dele, né? Vou colocar aqui 90 graus. E aí, posso ver em elevação também. Vou colocar aqui 0 graus. Consigo ver esse elemento em elevação. E eu vou ter esse estilo de porta. Posso até manter essa gaveta, mas eu vou mudar o material também. Vou colocar a gaveta com esse ripado de madeira. E aí eu vou tirar os puxadores, que eu não vou acrescentar esses painéis, e tenho a representação 2D. Então, nível de detalhe pela opção de visualização do modelo. Vou colocar aqui a caneta de contorno 8, para elementos de banheiro e cozinha, e as tramas brancas. E aí eu vou ter, aqui no nível de detalhe em 3D, eu vou colocar completo. Tenho ali os materiais. Vou prosseguir, essas conexões aqui não me interessam agora. Então vou fazer a inserção desse objeto. Como eu tinha rotacionado ele, né, eu vou ter que reposicionar. Vou ter que Ctrl E. Ctrl E, vou fazer a rotação. Eu posso alongar esse objeto. Na verdade eu vou multiplicar, né, porque eu quero ter aqui várias bancadas. Você vê que tem alguns problemas ali, né? Às vezes ele coloca esse material, quando eu coloco numa porta, esse material invertido. Então por isso que eu tinha criado aquele outro material. Então aqui na porta eu vou colocar esse vertical, que na verdade vai ficar horizontal. E a gaveta também. Aí ele muda. Eu não vou querer essa saliência também, eu queria que ele tivesse aqui mais justo. Então, posso tentar ver aqui essa distância. Talvez essa distância aqui, 2 centímetros, colocar 0. Na verdade seria a espessura. Então aqui é a espessura da porta. Aqui está com 5 centímetros, vou colocar 0. Vai ficar exatamente na face do tampo. E aí agora esse elemento, eu vou multiplicar ele, então, Ctrl U, eu vou arrastar, incrementar 3 cópias. Vou pegar esse ponto aqui. Eu posso ter uma delas aqui menor, ou então mudar as dimensões de todas elas, né? Eu vou manter assim. E agora eu vou fazer alguns elementos aqui do armário superior. Vou utilizar então, novamente, um objeto da biblioteca, que é esse armário com uma porta. Então vou ter as configurações aqui dele, 50 centímetros de altura, a profundidade 60 e a largura 1,15 novamente. Eu vou ter os materiais, posso ver aqui em 3D. Então armário novamente, eu vou colocar esse vertical agora. A porta também. Essa prancha de madeira vertical, que na verdade vai ficar horizontal. Vou tirar os puxadores. Eu vou prosseguir aqui, representação 2D. Apesar de que eu vou jogar esse objeto para trás na visualização. Vou prosseguir aqui. Tem algumas opções aqui, o nível de detalhe 3D eu vou colocar completo. Vou fazer a inserção desse objeto. Ctrl E para rotacionar. Eu teria, na verdade, que ter definido aqui a altura dele, né? Ele está 1,50. Vamos verificar lá no 3D. Posso fazer o ajuste aqui no próprio 3D. Ctrl D. Acabou não pegando o ponto ali corretamente, vou fazer de novo. Agora eu posso fazer uma cópia. Vou copiar esse objeto, Ctrl U, 3 vezes novamente.
Vou ajustar aqui novamente esse último elemento. Posso até agrupar eles e jogar para trás na visualização para que quando eu faça a seleção ele pegue a bancada e não esse elemento superior. E eu vou querer fazer uma prateleira aqui intermediária. Então vou utilizar a ferramenta laje. Vou colocar aqui com uma espessura de 2 centímetros, altura de 1,70. Vou utilizar o material madeira. Vou ligar o cadeado e vou colocar aqui o material, novamente aqui a pintura marrom tabaco. Vou colocar esse objeto aqui no arque banheiro e cozinha. Eu vou fazer ele aqui com 40 centímetros de profundidade. Então vou ter essa prateleira. E vou fazer um elemento de fundo aqui, um painel de fundo. Que eu vou utilizar a ferramenta parede. E vou colocar aqui com altura de 90 na base. E a parede com uma altura de 1,15. Vou colocar apenas 1 centímetro de espessura. E vou mudar o material aqui, vou colocar uma pintura bege areia. E aí eu vou modelar esse elemento aqui. Vou ter que inverter, né, a linha de referência dele. Então tem esse elemento para fazer a composição do fundo aqui como um painel. Então fiz ali a composição dessa área aqui com a churrasqueira, com a bancada, e agora eu vou fazer uma bancada em ilha aqui no centro. Então vou utilizar algumas linhas guia. Vou aproveitar uma dessas linhas aqui e vou fazer um offset de 3,20. Então tem esse offset de 3,20. Depois, com relação a essa bancada, vou pegar esse alinhamento aqui, vou fazer uma linha guia com offset aqui de 1,60. Agora eu vou utilizar novamente um dos objetos que nós temos, esse armário baixo com 3 portas. Então vou fazer aqui a configuração dele, vou colocar essa altura realmente aqui com 90. A espessura com 2. Vou colocar essa altura aqui 10 centímetros. Agora eu vou colocar uma distância para essa base 7. E vou editar aqui os elementos. Eu tenho a profundidade, eu vou colocar 65 centímetros. A largura eu vou colocar 3,16. E eu tenho aqui esse pé, né, com algumas opções, círculo, retangular. Vou colocar esse completo, que faz aquela base ali. E aí eu vou utilizar essa representação aqui, com as 2 linhas laterais. Eu tenho os materiais, então vou colocar aqui nos materiais de armário, eu vou utilizar sempre o cinza escuro. Na verdade, esse cinza, essa pintura anthracite, que é um cinza escuro. Nas prateleiras internas pode ser o branco. Aqui no pé, tanto na bancada, né, como nessa base, eu vou utilizar também o marrom tabaco. Depois eu poderia escolher uma pedra sintética, algo com uma especificação melhor, que realmente seja uma pedra, né? Por enquanto, fase de estudo preliminar, eu vou manter apenas essa cor. Aqui eu vou utilizar as definições de tampo, vou deixar aqui apenas 2 centímetros, com o avanço aqui dessa pedra. O tampo, então, eu vou colocar essa pintura marrom tabaco. Tem as opções aqui de cuba, vou colocar essa cuba dupla. Com relação à posição dela aqui no centro, eu vou colocar 70 centímetros no eixo X, então ele faz essa movimentação. Tem aqui os estilos de torneira, eu vou manter esse estilo. Vou colocar esse elemento embutido, você vê que dá uma diferença lá na representação do bojo embutido. As portas, eu tenho ali diversos estilos, eu vou manter esse estilo liso. Vou colocar a pintura anthracite nas gavetas também. Tem aqui o número de gavetas, eu vou manter ali 3, vou apenas aumentar aqui a altura delas para 15 centímetros. Vou tirar os puxadores nesse momento. Os painéis aqui nesse caso eu vou acrescentar os painéis em todos os lados, como é uma bancada em ilha. E vou colocar esse material, pintura anthracite. E aí, depois eu tenho nível de detalhe em 2D,
eu vou manter de acordo com as opções de visualização do modelo. E aqui eu vou colocar caneta de contorno, então, número 8, que nós estamos utilizando para a cozinha, e o fundo branco. Aí depois eu tenho nível de detalhe em 3D, que eu vou colocar completo. Novamente ali os materiais, as conexões de água quente, água fria, eu vou deixar. Pressiono OK. Vou fazer a inserção aqui. Vou reposicionar. Ctrl D. E Ctrl E para rotacionar. Então, nível de detalhe em 2D, você vê que ele não mostra a torneira, né? Ele está de acordo com as opções de visualização do modelo. Eu vou mudar isso, colocar então simbólico. E aí ele vai mostrar melhor aqui a minha torneira. Então tem esse elemento, acabou deixando essas conexões aqui, né? Estão completamente diferentes da posição da minha pia, inclusive. Então eu vou tirar. Tem aqui a opção conexões, vou tirar água quente, água fria e esgoto. Isso aqui é coisa do plugin Map. Novamente, se você não tem o plugin, você não vai ter essas opções. E aí, então agora para finalizar essa bancada, né, eu quero que ela tenha aqui algumas banquetas, que tenha um espaço para sentar. Então vou ter algumas configurações um pouco diferentes aqui. Eu quero que tenha uma lateral aqui com outro acabamento. Eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a ferramenta laje, e aí eu vou ter aqui a configuração de altura de 90 centímetros, a espessura realmente 2 centímetros, posso mudar o material aqui para uma pedra, acabamento, pedra de acabamento, e aqui no modelo eu vou manter o marrom tabaco. Então eu vou utilizar esse alinhamento aqui, e aí eu vou definir, né, o tamanho que eu vou querer essa bancada. Posso acrescentar ali mais uns 35 centímetros ou 30 centímetros. Vou diminuir aqui mais uns 5 centímetros, vou deixar com 30 então. Vou fazer agora os elementos de acabamento laterais. Então vou utilizar a ferramenta parede. Vou colocar aqui 0 na base, 90 de altura, 2 centímetros de espessura, e vou colocar esse material pintura marrom tabaco. Então vou fazer essa lateral. Aí você vê que na verdade esse objeto aqui, né, da bancada, ele também não está com a dimensão que eu queria colocar. Na verdade ele não está na posição correta. Vou pegar aqui Ctrl D e quero nesse alinhamento interno aqui. Então, agora sim, eu vou movimentar, vou ver aqui 2 centímetros e esse acabamento vai ficar aqui por fora. Então do outro lado eu vou ter a mesma coisa, posso até espelhar, Ctrl Shift M. Depois na representação 2D, você vê que em 3D fica perfeito, né, do jeito que eu quero, com esse design mais retangular. Mas, se eu for olhar aqui no 2D, você vai ver essas diferenças que eu precisaria corrigir depois. Posso ter um painel aqui, se eu quiser também um acabamento diferente nessa parte aqui também, posso copiar esse elemento aqui, eu vou modelar assim, vou dar um offset, na verdade Ctrl D para arrastar, 18 centímetros, jogo a visualização aqui um passo para trás, e vou mudar o material para aqui a pintura Anthracite. Então teria esse acabamento aqui também mais liso. E aqui para finalizar, então, vou colocar o cooktop e as banquetas. Então tenho na biblioteca do ArchiCAD alguns equipamentos aqui, né? Equipamentos de cozinha, utensílios.
tem esse cooktop elétrico, alguns estilos que você pode utilizar. Tem aqui a simbologia, ou tiro essa opção simbólica. Nível de detalhe em 2D vou colocar completo. Então a caneta do contorno aqui com essa ferramenta. A trama branca. E no 3D tem aqui os materiais que eu posso escolher. Eu vou colocar aqui vermelho. Deixar aqui preto e branco. E vou ter a altura desse objeto aqui, que eu vou colocar 90 centímetros. Tenho aqui a posição em 2D, posso até fazer a rotação aqui já. Na verdade não rotacionou, ele voltou para a posição, vou colocar aqui 180 graus, agora sim. E aí, vou pegar aqui algum ponto para fazer a inserção. Vou posicionar, vou colocar aqui 1 metro. Aqui uns 33 centímetros. E aí você vê que ele fica sobreposto aqui, eu vou ter que descer um pouco com ele. Ctrl D, eu vou pegar esse ponto rosa, ponto de referência aqui, e o ponto de referência da bancada. Aí ele faz o ajuste. Então tenho ali o cooktop, a pia embutida, e vou colocar agora as banquetas. Eu fiz o download de uma banqueta naquele site, Arcbase Planet, com a extensão GSM, eu vou utilizar ele. Então o que eu vou fazer é o seguinte, em arquivo, bibliotecas e objetos, gestor da biblioteca, você vê que ficou até esse avião que eu tinha colocado na aula passada, e eu vou colocar aqui adicionar, eu tenho essa banqueta, vou escolher a pasta dela, vou colocar esse objeto para você fazer o download aí na aula. Clico OK, e agora eu vou lá na minha planta, ferramenta objeto, aqui em cima, né, fechando a biblioteca, as bibliotecas vinculadas, eu tenho a do ArchiCAD, tenho essas pastas que eu acrescentei. Então tenho essa banqueta, onde eu posso mudar os materiais dela, né? Então, aqui onde eu teria o couro, leather, eu vou marcar essa opção, e vou ativar aqui, então, para colocar o material, esse mesmo material aqui de pintura marrom. Então, vou colocar o marrom tabaco, aqui, o nível dela aqui 0. Aqui em planta, eu poderia até ajustar já um pouco a rotação, depois eu faço o ajuste. Fiz a inserção. Esse objeto é um pouco difícil achar, às vezes, o ponto para você selecionar ele. Agora eu consegui pegar ali. Ctrl D, Ctrl E para rotacionar. Então, vou rotacionar um pouco assim. Novamente o ajuste. Conferir em 3D. Está ali o objeto que eu baixei naquele site. E aí eu vou multiplicar. Ctrl U, 3 cópias. Vou colocar aqui uma distância 75 centímetros. Então nós temos a nossa área gourmet. Depois eu vou ter ainda aqui o acréscimo de uma mesa de jantar aqui nessa área, quando nós fizermos o mobiliário. Mas por enquanto é isso. Então, está aí a nossa área gourmet. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.